Então põe pra gravar aí logo, que é a última cena da sessão. Pode dar, pode dar. Diz a lenda que no início havia apenas o céu, o grande mar branco. Até que a ilha-mãe emergiu e em seu coração brotou a milagrosa água da vida eterna, a fonte da juventude. Aqueles que dela bebiam reinavam soberanos pela eternidade. Esses foram os primeiros deuses. Mas os dragões cobiçaram o poder da fonte e entraram em guerra contra os deuses. Após vencerem a batalha, os deuses antigos acharam melhor destruir a fonte e colocaram o que restou de suas águas em um jarro marcado com a letra D. Essa é a lenda da criação. No entanto, assim como todas as coisas vivas, a história e o destino possuem formas cíclicas. Há 800 anos, a mais simples das criaturas, um homem chegou à ilha. Ele avisava sobre os novos deuses que viriam, sobre o mundo sem liberdade que seria construído pelos dragões. Então Deus o deixou chegar até a fonte. Para protegê-la, eles dividiram as águas da fonte em 3 caixas de 20 lados e as espalharam. Uma para o antigo Deus, que a escondeu apenas onde os antigos deuses poderiam encontrar. Uma para o povo. E uma para o único lugar onde os dragões jamais procurariam. Com um simples homem, o único a deixar os céus com uma parte da fonte. Essa é a lenda de Ponce de León. Caralho. Ao longo da história, houveram deuses que usaram o poder da fonte para o mal, mas também houveram aqueles que usaram para o bem. Esse é o caso de Denahri. Ele era o líder máximo da ilha e guardião da parte da fonte que pertencia ao povo. No entanto, há 25 anos atrás, um grupo de piratas do Mar Azul veio até a Ilha das Tartarugas. Não em busca da fonte, mas de uma antiga rocha com escritos indecifráveis. Quando finalmente a encontraram, depois de ficar um longo tempo de olhos fechados diante dela, o capitão, Roger, decidiu que era hora de ir embora. Como não havia demorado para que o capitão e o deus Denahri se tornassem amigos, Roger o convidou para ir ao Mar Azul, mas o deus Denahri honrava o seu compromisso com o povo de Orun e recusou o convite. Essa é a lenda de Gold e Roger. Denahri ficou obcecado pelas escrituras, e 7 anos depois, sem explicar o motivo, Denahri pediu que destruíssem a rocha. Tomou seu filho recém-nascido e, durante a noite, desapareceu. Alguns dizem que ele foi atrás de Roger, mas quando sua esposa perguntou, ele apenas respondeu que queria se encontrar com os reis do passado e que a tal rocha antiga era o único caminho para indicar o seu retorno em um amanhecer de liberdade. Essa é a lenda de Denahri de Orun. Agora, o que a lenda não conta é que poucas horas antes de desaparecer, a sua esposa Kiara havia dado à luz. Denahri pediu ao pajé que arrancasse as asas de seu filho e as escondesse com uma tatuagem em formato de aranha, de modo que o rapaz não pudesse ser distinguido dos homens. Qualquer que fosse a razão de sua partida, algo tinha a ver com aquela criança. A deusa Kiara estava ciente e manteve o segredo. Mas os boatos sobre o filho de deuses se espalharam e a criança criou a crença de um herói. Um herói vindo do Mar Azul. Um herói com o sangue dos deuses do passado e com o coração nobre dos homens. A lenda ganhou força há alguns anos, quando esse homem chamado Harry chegou à ilha e se autodenominou o novo deus. A deusa Kiara agiu com benevolência e, junto de seus generais, lutaram até a morte contra eles, para que o povo de Orun, que vivia no palácio de Takamagahara, pudesse enfim fugir em segredo.
Como um último ato de benevolência, a deusa Kiara entregou a parte da fonte ao seu povo, já que eles a detinham por direito. Ela pediu a mim, o pajé, que usasse para curar os feridos. Mas não havia feridos. Aqueles que não foram capazes de deixar o palácio haviam sido mortos ou escravizados durante a fuga. Foi essa água que eu esgotei em Koda. O novo deus iniciou a extração de um minério chamado Dynestone e usou aos poucos contra toda a ilha. Escravizou os homens de Janá. Nós, os sobreviventes do povo de Orun, fugimos para a floresta, onde estaríamos protegidos pelos pássaros gigantes. Mas não é o bastante. Um povo sem esperança precisa de um herói. Um herói para libertar o seu povo. Um libertador. Levou quase 2 décadas. Nós chegamos a deixar de acreditar. Mas, enfim, nós tivemos um sinal divino. O pajé, então, abre os braços, olha para o Koda e diz: Povo de Orun, contemplem as graças do céu. O seu libertador finalmente está aqui. E o povo grita eufórico. Fim da sessão. Tá, porra! Caralho.